vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Palavra do Senhor até aqui, curva a sua fronte, vamos orar. Nosso Deus e Pai, bendizemos o Teu santo nome nesta noite, e ao abrirmos a Tua palavra, Senhor, o nosso desejo sincero é aprendermos de Ti mesmo. Que o Teu Espírito em nós possa comunicar a Tua vontade, esclarecendo aos nossos corações qual é ela, e dando-nos, ó Deus, a força e a coragem interior para avançarmos debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua bênção. Oramos assim pedindo o Teu auxílio para cada uma das nossas vidas aqui, dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês sabem como se faz um vaso de barro? Eu fui dar uma pesquisadinha, e é engraçado porque a gente acha que é um negócio aparentemente simples. Mas assim, eu descobri que existem 200 tipos de barro. Só 8 são realmente os barros, né, a terra apropriada para fazer o trabalho que o oleiro vai fazer. E esse trabalho começa, obviamente, procurando a terra, fazendo a extração dessa terra, né, e o oleiro sabe qual é o barro, ele vai lá, cata essa terra, e ele tem que peneirar essa terra. Ele pega a terra, dá uma peneirada, tira os pedaços de pedra, raízes de árvore, galhos, detritos, seja o que for, e depois de peneirar o barro, ele passa por um processo onde o barro vai ser umedecido. E aí aqueles torrões, pedaços de barro vão sendo desmanchados, e o barro então vai, junto da água que vai sendo acrescentada, ele vai sendo pisado e amassado, né? Formando assim uma pasta, o que a gente chama de pasta cerâmica, né? E esse barro então, depois que ele recebe alguns componentes, né, algumas coisas que ajudam a fusão, a fazerem uma pasta consistente, né, ele vai para um lugar descansar e fica coberto, uma lona preta, esperando parte do oxigênio que está nele sair, né, ou as bolhas de ar saírem, de modo que aquela pasta ganhe uma maior consistência, de modo que as peças não fiquem trincadas depois. E aí, depois desse período, então, o oleiro vai lá, pega o barro e joga na sua roda, no seu fuso, e começa então a girar aquele fuso, aquela roda, e começa a trabalhar, tipicamente movimentando a roda até com o pé, para a cadência do movimento. Ele então vai dando a forma que ele quer ao barro, ele vai trabalhando aquele barro. E é importante dizer o seguinte, não existe molde, tá? Cada trabalho é o trabalho que o oleiro fez ali na hora, e para fazer um vaso igual ao outro é muito difícil. Exige, de fato, muita atenção do oleiro. Enfim, o vaso fica pronto, e aí ele vai para uma sala secar. Uma sala onde tem sombra e onde também tem vento, porque ele precisa secar de modo que fique pronto para ir ao forno, né? E aí tem um detalhe, se ele receber mais vento de um lado do que de outro, o barro pode torcer, ele pode ficar deformado. Então o oleiro tem que ter o cuidado de ir lá, mudar o barro de posição, para que ele possa secar de forma apropriada, até que enfim ele vai ao forno. 950 graus Celsius, 1000 graus Celsius, 1200 graus Celsius, é a temperatura que aquele barro vai receber para se tornar, de fato, aquele produto final, aquela coisa bem feita, bem direcionada, bem trabalhada, que por fim vai receber eventualmente até uma pintura, e aí vai poder ser usado do jeito que ele quiser. Paulo, quando começa esse trecho, essa segunda carta aos Coríntios, ele usa essa metáfora dos vasos de barro, como as nossas vidas fossem vasos de barro. E ele, na verdade, deve estar ecoando a fala do Senhor Jesus,
quando por ocasião da sua conversão, e ele foi levado à casa de Ananias, ou foi levado a encontrar Ananias, e Ananias estava com medo, porque Paulo era perseguidor. Naquele momento ele era ainda alguém que estava se tornando um cristão. E aí Jesus vai com Ananias e fala a Ananias: Ananias, não se preocupe, não se preocupe. Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis. Quando Lucas escreve esse texto, ele usa a palavra instrumento exatamente igual à palavra que Paulo usou para dizer vasos de barro. Então, não era incomum naquela época as pessoas usarem essa analogia, até porque jarros de barro eram usados de fato para guardar alguma coisa, guardar algum tesouro, guardar alguma coisa valiosa, né? Não era realmente incomum isso. E pode ser que isso tenha estado na cabeça de Paulo. E um ditado rabínico que dizia assim: olha que é impossível o vinho ser guardado em vasilhas de ouro ou prata, mas sim no mais inferior dos recipientes, isto é, em vasos de barro. Semelhantemente, as palavras da Torá são guardadas apenas na pessoa mais humilde. Não é curioso que aqueles rolos do manuscrito do Mar Morto, descoberto no século passado, ficaram quase 2 milênios dentro de vasos simples de barro, que foram preservados ali por muito tempo. Mas, irmãos, essa metáfora dos vasos de barro, ela nos remete à nossa natureza frágil. Porque quando lemos lá no texto de Moisés em Gênesis, Moisés descrevendo a criação do homem, ele nos mostra que Deus fez o homem a partir da terra. E ele chama Adão, o primeiro homem, a partir da palavra terra, que é Adamá em hebraico, né? Então nós vemos que a nossa origem é a origem na terra, é a origem no barro, né? E nessa nossa jornada de vasos frágeis, é realmente comum nós encontrarmos ou enfrentarmos todo tipo de intempéries, porque a nossa vida é uma neblina que logo se dissipa. A nossa vida é frágil. E a palavra de Deus nos diz que do pó viemos e ao pó nós retornaremos. Então eu queria propor para a nossa reflexão dessa noite o seguinte tema: frágeis, porém resilientes em Cristo. É uma palavra meio batida, resiliência, mas eu queria usá-la. Frágeis, porém resilientes em Cristo. Paulo escreve essa carta a uma igreja que se situava na cidade de Corinto, uma igreja que ele tinha fundado aí na sua segunda viagem missionária, uma igreja complicada, porque era uma igreja pertencente a uma cidade cosmopolita, com muita cultura, com muita religiosidade, um pluralismo muito grande, né? E ele encontrava vários problemas no seio daquela igreja, porque era uma igreja que misturava gregos, gentios e também judeus. Então havia ali alguns embates teológicos, mas havia questões relacionadas à liderança, havia um questionamento sobre a autoridade de Paulo, havia questões relacionadas à idolatria, havia questões de imoralidade, né? A gente lê na primeira carta aos Coríntios que Paulo escreve de forma muito dura, reprovando e rejeitando a atitude de um homem daquela igreja, que era um homem que vivia com a mulher do próprio pai, ou seja, era um caso de torpeza, de imoralidade tal, que mereceu a própria dureza de Paulo ali. Mas essa segunda carta que nós lemos, o trecho do capítulo 4, é uma carta que traz muitas emoções de Paulo. Os comentaristas dizem que é uma carta carregada de emoção, porque principalmente ele estava trabalhando a sua defesa apostólica, porque ela vinha sendo questionada, né? E se você olhar lá um pouquinho mais adiante no livro, nessa carta de 2 aos Coríntios, no final, lá para o capítulo 10, vocês vão observar que as pessoas daquela igreja diziam que Paulo era uma pessoa fraca. Olha que coisa! O apóstolo Paulo, as pessoas falavam assim: não, ele é fraquinho, a palavra dele é desprezível. Paulo escreve isso. Ele diz: olha, considere isso, que eu sou por palavra. Eu vou chegar aí
e eu vou ser igualzinho. Me esperem, porque eu vou aí repreender vocês. Ou seja, era um contexto difícil ali daquela igreja. Mas há uma coisa que é, na verdade, o tema da nossa meditação, que é o testemunho que Paulo traz nessa carta. Porque ele traz um testemunho de muita dificuldade, de muita tribulação que ele passou na sua vida ministerial. Logo no início da carta, você vai encontrar ele dizendo o seguinte: meus irmãos, nós não queremos que vocês ignorem a natureza da tribulação que aconteceu sobre mim na região da Ásia, porque foi acima das nossas forças, ao ponto de nós desesperarmos da vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou, e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. E um pouco mais adiante, lá no capítulo 11, ele fala de coisas assim tremendas. Ele diz: olha, eu fui preso, eu sofri açoites sem medida, perigos de morte, apedrejamento, naufrágios foram 3, uma noite eu passei no mar, na voragem do mar, perigos nos rios, perigos com assaltantes, com os judeus meus patriotas, entre os gentios, nas cidades e nos desertos, com falsos irmãos, situações de fome, sede, frio e nudez. Prestem atenção. Tudo isso para dizer, meus irmãos, que a vida cristã não é um passeio no parque. A vida cristã não é um passeio no parque. Nós não fomos convidados para uma vida de facilidades. Alguém pode até tentar argumentar dizendo que essa era a realidade de Paulo, mas não a nossa. Mas nós sabemos de fato, e a história nos tem mostrado, que seguir a Jesus Cristo não vem desacompanhado de tribulação e de dificuldade. Paulo já tinha advertido a Timóteo, na sua segunda carta, dizendo o seguinte: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E este, então, o pano de fundo da nossa meditação. O verso 7, Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo fala de um tesouro num vaso de barro. Ele quer reforçar a ideia de contraste entre a fragilidade de um vaso de barro, que somos nós, e a riqueza e o poder do Evangelho de Jesus Cristo. O mesmo poder extraordinário, presente na criação e que também se manifestou na ressurreição do próprio Cristo. O ponto do seu argumento é que o poder do Evangelho só pode habitar naqueles que se humilharam diante da grandeza e da santidade de Deus e que se reconhecem como pecadores, dignos do juízo do Altíssimo. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e a sua graça nos basta. Foi isso que Cristo disse a Paulo, quando Paulo, depois de uma visão de êxtase, foi ao céu, ao terceiro céu e voltou. Ele fala de um espinho na carne, e ele ora, pede a Deus que tire aquele espinho, e Jesus diz para ele: a minha graça te basta, Paulo. E Paulo diz: porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Meus irmãos, esta é a primeira coisa que nós precisamos aprender. Nós precisamos entender que ao nos percebermos frágeis, nós deixamos de lado toda aquela suposta capacidade de sermos os tais, os super capazes de realizar e de resolver. Nós deixamos de lado aquela autossuficiência, através da qual sempre dizemos: deixa comigo que eu resolvo.
Muitas vezes, a gente mata no peito o problema e se vangloria da capacidade que tem em resolvê-lo. Mas nem sempre é assim. Na realidade, quando as circunstâncias apertam e nos vemos rodeados de situações muito críticas que vão além de nós, é exatamente aí que o poder do Evangelho se manifesta. E Cristo é o recebedor da glória somente devida a Ele, pela manifestação do seu poder em nós. Quando nós deixamos de ser teimosos, arrogantes em nosso ego, e nos curvamos diante do senhorio e da soberania de Cristo, é exatamente aí que o poder que ressuscitou a Cristo de entre os mortos nos aperfeiçoa em nossa fragilidade e nos leva além. Paremos, meus irmãos, paremos de insistir no erro. Deixemos Cristo resolver as questões. Não sejamos omissos, nem negligentes. Sejamos proativos, mas entreguemos tudo nas mãos do Senhor e confiemos nele. Lancemos sobre ele o nosso fardo, a nossa ansiedade. Paremos de carregar esse fardo e coloquemos esse fardo diante do Senhor Jesus. Às vezes eu tenho uma impressão de que nós fazemos dos nossos fardos uma penitência, ou para que as pessoas tenham piedade de nós, tenham pena de nós, ou para que de alguma forma nós mereçamos o favor de Deus. Meus irmãos, esta não é a nossa confissão. Nós não necessitamos de penitências para obter o favor de Deus, é graça e pura graça. Paulo escreveu, porque é pela graça que vocês são salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo escreveu isso. Mas ele continua escrevendo no verso 8, e ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O texto prossegue com essas diversas situações de limite colocadas em contraste. Paulo aqui faz o uso da voz passiva, dando a entender que todas essas situações vêm de fora para dentro, vêm de alguém contra nós, de uma circunstância contra nós. Essas situações, elas podem ser colocadas em contexto quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, onde ele registra o seguinte: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Palavra do apóstolo Paulo, diante das adversidades. Então ele se diz atribulado, mas não angustiado. Atribulado, segundo a visão lá de Calvino, seria o mesmo que ter uma aflição que tira o fôlego. Paulo estava sendo submetido a aflições físicas, mentais, espirituais e sociais de tirar o fôlego. O sentido básico de ser afligido, né, ou ser atribulado, são sinônimos aqui, é o de estar numa situação onde você sofre pressão de todos os lados, é você ser espremido, pressionado. Mas Paulo acrescenta: afligido, atribulado, mas não angustiado. Mas não angustiado. E a palavra angustiado aqui traz uma ideia interessante, que é a seguinte: de não estar sendo empurrado para um estreitamento, algo onde você vai ser encurralado, sempre havendo uma saída. Meus irmãos, Paulo sabia que a sua vida era conduzida por Jesus, e que ele mesmo, Jesus, escreve, ou melhor, diz a ele, que vai conduzi-lo em triunfo. Paulo escreve que Deus
Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, apesar da aflição, nós não ficaremos encurralados, meus irmãos. Você pode estar em aflição, mas você não vai ficar encurralado. Nós precisamos saber que é Jesus quem nos conduz, ainda que em meio à aflição. Apóstolo Pedro, escrevendo sua primeira carta, ele diz assim: olha, não estranhem o fogo ardente que tem surgido com o propósito de provar vocês, como se algo extraordinário estivesse acontecendo. Não é extraordinário, não é fora do comum, mas sim ordinário porque faz parte do nosso amadurecimento. Pedro nos exorta a nos alegrarmos diante dessa aflição. Veja só o que ele diz. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. E Paulo continua dizendo que está perplexo, mas não está desanimado. E aqui é curioso, porque ele usa um trocadilho com a própria palavra perplexo no original, que poderia ser dito assim: perplexo, porém não afundado na perplexidade. O não desanimado é não afundado na perplexidade. Às vezes, meus irmãos, o nosso problema realmente é assustador. Nós olhamos ao redor e nós não vemos saída. E isso, de fato, nos deixa perplexos. Mas, às vezes, também, com o desejo de sermos alvo da piedade de alguém, nós supervalorizamos o nosso problema. Meus irmãos, ficarmos perplexos faz parte. Mas não podemos nos deixar afundar na perplexidade. Não podemos nos desanimar. Nós temos que ter em mente aquela palavra que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso tem que estar na nossa mente. Como nós sabemos? Como? De onde vem essa verdade? Meus irmãos, essa verdade vem do tesouro do Evangelho, que habita no vaso de barro. Essa verdade vem do tesouro do Evangelho que habita em você, vaso de barro. E o texto de Paulo continua mostrando contrastes: perseguido, porém não desamparado. Ou melhor, perseguido, mas não abandonado. A imagem é de um fugitivo caçado por seus adversários, mas que sempre consegue escapar. Paulo sabia que Deus não iria abandoná-lo. A ideia é de estarmos de fato seguros em Deus, Ele sendo o nosso amparo, apesar da perseguição, sendo o nosso amparo, como Ele foi para o povo de Israel lá no começo, na jornada para a terra prometida, quando Deus mesmo escreve através de Moisés, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, falando dos outros povos, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Meus irmãos, Deus não nos desampara. Nós vamos ter embates, mas Deus não nos desampara. Quando nós vemos essa situação do desamparo, né, que alguém pode ter, que é muito, de fato, realmente é ruim, né, leva ao desespero. Mas nós temos um tesouro em vaso de barro, que é o poder do Evangelho que nos diz que Deus, Cristo, não nos desampara. Cristo nos tem em suas mãos. Cristo nos guarda em suas mãos, ainda que sob perseguição. E por último, nesse trecho, Paulo vai dizer que ele está abatido, porém ele não está destruído. E agora ele usa uma outra figura, a figura de uma luta, de alguém que está lutando com um adversário, e que o adversário vem e o derruba no chão. Mas mesmo tendo sido derrubado, ele não foi destruído. Né? É aquela figura da gente estar apanhando de tudo que é lado. Vem tapa de todos os lados.
a gente vai ao chão, mas nós nos levantamos para continuar a lutar. Essa é a figura. Essa é a figura. Devemos fazer, meus irmãos, como o apóstolo Paulo fala quando escreve aos Filipenses, com uma atitude de seguir adiante, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós somos vasos nas mãos do oleiro. Nós não estamos destruídos. Nós vamos seguir adiante, mesmo estando abatidos. Mesmo estando abatidos. Se o nosso vaso quebrou, se o nosso vaso rachou com as pancadas que a vida nos deu, ou com o próprio sacudido terreno onde a gente vive, Deus, que é o oleiro, vai dar um jeito, nem que seja para refazer-nos uma outra vez. Não é assim que a gente canta? Quero ser um vaso novo, quebra-me de novo, quebra a minha vida e faz-a de novo. É o cântico que a gente canta. E o último verso diz, Paulo diz assim, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nós precisamos, de fato, da real perspectiva. Como eu falei, e repito, seguir a Jesus não é um passeio no parque. É razoavelmente difícil para nós entendermos o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Sabem por quê? Porque nós ainda, acredito que todos aqui, ainda não fomos provados ao ponto de termos a nossa vida em risco por causa do Evangelho. Porque é isso que Paulo está nos dizendo aqui. Levar no corpo o morrer de Jesus é estar disposto a sofrer com Ele o dano da perdição. É ser fiel até a morte. É dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, inclusive ao ponto de experimentar a morte pelo Evangelho de Cristo. Até isso eu posso. Até isso eu posso suportar. Mas se o nosso contexto é um pouco mais brando, não estejamos iludidos. Quando professamos a comunhão com Cristo, nós estamos dizendo que também teremos comunhão com os seus sofrimentos. Mas não há o que temer, meus irmãos. Não há o que temer. Nos esvaziarmos, o poder da vida do Cristo ressurreto enche a cada um de nós. E esse é o tesouro que está nos nossos vasos de barro. Nós somos vasos de barro onde a vida do Cristo vivo e ressurreto se manifesta, cheios do Espírito de Cristo, que nos capacita a servir, cheios do poder transformador de Cristo. Nós vemos as nossas vidas sendo mudadas, nós vemos as nossas prioridades sendo alinhadas com as prioridades do reino. Nós somos capazes de experimentar a abnegação em favor do próximo. Nós somos capacitados a negar os nossos próprios interesses em favor dos interesses do reino. Porque o tesouro do Evangelho habita num vaso simples de barro. E eu de palavra perguntando o seguinte: em que fase da construção do vaso você está? Em que fase da construção do vaso você está? Porque você é vaso. Você ainda está sendo peneirado? Você ainda está sendo pisado para se tornar uma massa mais consistente? Você está isolado na secagem? Ou será que você já está no alto forno? Em que fase do vaso você se encontra? Porque como vaso de barro, nós estaremos sempre em alguma fase. Pois o objetivo do oleiro é que nós sejamos vasos de honra, cheios do tesouro do poder do Evangelho de Jesus Cristo. E Ele mesmo, o oleiro, trabalhará a nossa massa, fazendo e refazendo
conforme o seu querer. Eu termino então com o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, verso 20, onde Paulo escreve assim: quem és tu, ó homem, discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com toda longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre judeus, mas também entre gentios. Meus irmãos, nós somos esses vasos de misericórdia, criados e forjados e formados para a glória de Deus. Que nós possamos ter essa ficha caindo na nossa alma e possamos entender que vasos de misericórdia resistem às intempéries pelo poder do Evangelho de Cristo que está dentro deles. Que Deus te abençoe e que você perceba esse vaso na vida da igreja, na vida da sua família e na vida da sociedade em que nós vivemos. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.